Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jó. Capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Vamos lá no capítulo 10. Capítulo 10, Jó, ele continua a expressar a sua angústia e a sua frustração. Angústia e frustração não só pelo que ele está vivendo, pelo que está passando, mas pelos argumentos dos seus amigos, que estão bem intencionados, mas não estão ajudando muito Jó. O que vemos aqui é que essas palavras de Jó, elas são direcionadas a Deus. Porque, olha o verso 1 do capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tenho contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de suas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne, enxerga-os como os mortais? Teus dias são como de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os dos homens? Você vai perceber aqui, e eu leio para te chamar a atenção, que nos argumentos de Jó para com Deus, você vai perceber um número grande de perguntas. Guarde muito isso, porque daqui a pouco nós vamos precisar dessa informação, nessa leitura do livro de Jó. Por quê? Jó está fazendo perguntas e mais perguntas. É alguém que está em busca de resposta. Alguém que está angustiado, alguém que está perdido, oprimido, e ele quer respostas. O que nós vimos aqui no capítulo 10, nas respostas de Jó, respostas direcionadas a Deus, mas que veio por causa do questionamento do seu amigo, Bildad. Então, no capítulo 10, nós vemos este Jó. Que Jó, ele pede a Deus que o deixe sozinho, questionando o propósito da sua vida e o propósito do seu sofrimento. Ele desafia a justiça de Deus. Aqui no capítulo 10 isso fica muito claro. Perguntando por que Deus o criou apenas para fazê-lo sofrer. O capítulo 10 mostra Jó buscando entender o motivo do seu sofrimento e pedindo uma explicação para Deus. Pastor, no momento do sofrimento eu posso fazer como Jó? Pode. Mas preste muita atenção na leitura do livro de Jó. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vamos fazer perguntas para Deus e não vamos ter resposta. Geralmente Deus responde a nossa pergunta com uma outra pergunta. Você vai ver isso aqui. O verso 12 diz assim, verso 12, deste-me vida e foste bondoso para comigo. Na tua providência, cuidaste do meu espírito. Então, verso 12, a gente vê Jó aqui falando, se pegasse só o verso 12, você ia falar assim, nossa, Jó está muito bem, que declaração forte. Mas o capítulo 10 todo, você vê um homem em busca de resposta pelo aquilo que ele está vivendo. Então, eu posso falar com você aqui, ao ler o capítulo 10, que eu percebo na vida de Jó, e isso serve para mim e para você, essa dualidade na percepção da vida, na percepção humana, na percepção não só da vida, mas principalmente de Deus em tempos de sofrimento. Ao mesmo tempo que ele questiona, ao mesmo tempo ele faz uma afirmativa de quem Deus é, de como ele é bondoso, no verso 12. Então existe essa dualidade. Mas é fruto de quem está sofrendo. Quem está sofrendo? Porque Jó vai reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida, ok? Mas ele também se queixa do sofrimento que ele está vivendo. E aí vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, nós temos Zofar, o terceiro amigo de Jó, né? E aí esse terceiro amigo de Jó entra na discussão e critica Jó por sua defesa. O que Zofar vai sugerir? Sugere que Jó merecia ainda maior castigo. Olha que loucura. Ainda maior castigo, pelo que ele descreve como pecado oculto de Jó. Verso 13 ao verso 15. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, você
verso de número 15. Então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá sua desgraça, lembrando apenas como as águas passadas. Então o que temos aqui é ele insistindo com Jó a arrepender-se e purificar o seu coração para restaurar sua relação com Deus. E qual é a promessa aqui de Zofar? É que se Jó se purificar, ele será restaurado e vai esquecer as suas tribulações, como águas que passaram, ou seja, elas não voltam, vão ser esquecidas. E o discurso dele reflete a visão de que o sofrimento é sempre consequência do pecado e que toda retidão vai trazer bênçãos materiais e paz. Então entendo, o pensamento teológico daquele tempo não é o correto. É triste nos dias de hoje, com todo o conhecimento, todo acesso que temos, nós encontramos cristãos que ainda pensam assim. Se eu estou sofrendo é porque tem pecado. E eu já vi isso tanto dentro da igreja. Isso leva pessoas, muitas vezes, a se colocarem nesse lugar de juiz, a procurar pecado onde não tem pecado. Eu lembro que eu atendi uma senhora que no contexto que ela estava vivendo, as pessoas apontavam o dedo e falavam: você só está vivendo sobre isso porque você pecou. E quando eu fui atender ela no gabinete pastoral, eu lembro dela dizendo assim: pastor, eu confessei até pecado que eu nem sabia que existia, muito mais que eu havia praticado. Por causa dessa pressão, ela chegou a acreditar que em determinado momento o que ela estava sofrendo era resultado do pecado. E o que ela estava passando é porque ela é um ser humano, como eu e você. Estamos sujeitos a tantas situações e muitas delas nós não temos nada de culpa. Mas somos humanos, estamos nesse mundo e passamos por tribulações. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 é a resposta de Jó, seu amigo. E Jó responde aos seus amigos agora com ironia, agora zombando de sua suposta sabedoria. Jó vai declarar também que possui entendimento e não é inferior a eles. E o que Jó vai dizer é que ele está sofrendo e os amigos não olharam para o sofrimento, tentaram encontrar a razão, deve ser pecado. Jó reconhece o poder e a sabedoria de Deus, que domina sobre a criação, sobre o destino das nações e indivíduos. E ele vai descrever a soberania de Deus de forma ampla, indicando que Deus opera além do entendimento humano e que os eventos da terra refletem o seu poder incontestável. Olha o verso 13. Verso 13 diz assim: Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Então agora Jó começa com ironia, dizendo: eu também tenho conhecimento como vocês. E ele já começa a apontar para uma realidade de quem Deus é, que os seus amigos ainda não conheciam ou não tinham percebido. O que eu aprendo aqui é que o ensino do capítulo 12, que Jó deixa para a gente, é este ensino da absoluta soberania de Deus em todas as circunstâncias, Então eu quero enfatizar para você que mesmo quando eu não entendo o porquê que eu estou passando por provações, eu posso confiar em Deus. Mesmo quando eu não entendo. Não tenho resposta do porquê eu estou vivendo. Ok, apesar de você não ter a resposta do porquê, se agarre, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Então eu quero encorajar você que terminou o capítulo 12, o último capítulo desse dia, amanhã tem mais 3 capítulos, eu quero encorajar você, entendeu? Confie e se apoie na soberania divina. Deus sabe o que é melhor para você, Deus transcende toda a compreensão humana e confie que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle da história, Deus continua com o controle da história. Deus continua com a caneta na mão. E é como termina que se conta. O que nós estamos vendo aqui é a história de Jó, mas vamos ver no final deste livro, daqui a 30 capítulos, como a história dele vai terminar. Quero abençoar a sua vida
Fica firme. Amanhã, se Deus permitir, mais 3 capítulos da Bíblia que nós vamos estudar juntos. Deus te abençoe.